qual a diferença de um namoro para um namoro qualificado, para uma união estável, casamento? O que é uma relação poliafetiva? Existe a união estável poliafetiva ou casamento poliafetivo? O que são famílias simultâneas? E o relacionamento sugar, ele pode vir a constituir uma união estável e implicar em eventual separação de fato ou divórcio, ameação ou eventual partilha de herança numa sucessão? Meus caros, sendo bem objetivo, o namoro é aquela relação entre duas pessoas que pode ser público, pode ser duradouro, pode ser contínuo, mas não tem um requisito elementar para a configuração de uma união estável, que é o objetivo de constituir família. Portanto, no namoro, as partes elas compartilham experiências, momentos, pode ter até mesmo a coabitação, a pernoite na casa um do outro, conhecimento dos familiares, mas não há o elemento básico, que é a constituição de família. O namoro qualificado, por sua vez, é conceituado pela doutrina e pela jurisprudência muito semelhantemente ao noivado. Também é essa relação duradoura, pública, contínua, que tem planos de constituir família, mas não constitui efetivamente a família. Então, é uma diferença muito tênue, muito interpretativa, mas que deve ser analisado no caso concreto. E vejam vocês que esses três primeiros requisitos previstos no Código Civil para a configuração da união estável, uma relação pública, contínua, duradoura, são requisitos objetivos, ou seja, podem ser aferidos a partir da análise de terceiros, são fatos. Por outro lado, esse objetivo de constituir família é um requisito subjetivo, que você precisa entender qual era a intenção daquelas partes, daquelas pessoas. Então, em razão da grande subjetividade desse requisito, muitas vezes a jurisprudência e o próprio STJ têm flexibilizado. Essa publicidade também que vem previsto ali no Código Civil para a constituição de união estável, para distinguir o que é um namoro, é muito relativizado também em relações homoafetivas, a depender do caso concreto. Bom, a união estável, por sua vez, é essa relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esse requisito ele faz toda a diferença nessa diferenciação de um namoro qualificado para uma união estável. Mas assim, André, qual é a melhor forma de se ter uma segurança jurídica para distinguir esses institutos jurídicos e evitar que essa interpretação fique a cargo de uma terceira pessoa, que é um juiz, alguém que vai receber os elementos de prova e vai decidir a respeito daqueles fatos? Bom, é possível fazer um contrato, um instrumento particular, ou até mesmo uma escritura pública de constituição de um namoro qualificado, ou da constituição de uma união estável, estabelecendo ali a data de início daquela relação. Isso vai conferir às partes uma grande segurança jurídica. E nesta escritura pública, é possível, inclusive, estabelecer as obrigações familiares de cada uma das partes. É possível estabelecer como será o regime de bens. E esse regime de bens pode até mesmo ser misto. Nós sabemos que o Código Civil traz alguns regimes de bens, mas nada impede que as partes, em uma escritura pública lavrada perante um tabelionato de notas, possa simplesmente mesclar dois ou três regimes de bens diferentes. Exemplo, isso se aplica tanto para a união estável quanto para o casamento. Exemplo, eu e a minha futura esposa decidimos, através de um pacto antinupcial, através de uma declaração de escritura pública de constituição de união estável, que nos 5 primeiros anos do nosso relacionamento, nós iremos aplicar o regime da separação total de bens. Por quê? Porque nesses 5 primeiros anos estamos nos conhecendo, logo
O que cada um construir vai ser de cada um. Esses bens não vão se comunicar. A partir do 6º ano, nós iremos adotar o regime da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens. É possível, por exemplo, que a gente adote o regime da comunhão parcial de bens, que, pela lei, afasta a comunicabilidade de bens herdados, por exemplo, ou de bens particulares, mas no pacto antinupcial ou na própria escritura de união estável, a gente estabeleça que esses bens particulares serão sim comunicados, logo em eventual divórcio ou separação ou em eventual herança, esses bens serão divididos ou serão herdados. Então, meus caros, em relação a família simultânea é aquela em que uma das partes, sem o conhecimento da outra, constitui uma outra família paralela, ou seja, uma outra união estável. Uma das partes que já tem uma união estável ou já tem um casamento formalizado passa a se relacionar com outro núcleo familiar e passa a ter ali uma relação paralela. Normalmente, nas famílias simultâneas, uma das partes não tem conhecimento da existência da outra, ou se tem, nega pelo menos, ou não reconhece expressamente. O Supremo Tribunal Federal recentemente julgou que não é cabível o reconhecimento de famílias simultâneas para fins, por exemplo, de repartição de pensão por morte. Isso está no tema 529. Segundo o Supremo, o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento desse novo vínculo. Por quê? Porque já existe um vínculo impeditivo anteriormente. Mas, André, e o que seria então essa união estável poliafetiva? Existe casamento poliafetivo? Meus caros, na união estável poliafetiva, nessa relação poliafetiva, 3 ou mais pessoas de comum acordo declaram entre si que elas estão formando ali uma relação afetiva e quer que todos os institutos jurídicos e as consequências jurídicas de um casamento ou de uma união estável se apliquem a elas. Então seria um hipotético casamento entre 3 ou 4 pessoas. Naturalmente que a legislação veda isso, não é possível. O casamento ele tem uma liturgia legal, o casamento religioso, o casamento civil, que impede esse tipo de constituição de núcleo familiar. Em relação à união estável, seria possível? Bom, a Corregedoria Geral de Justiça tem uma orientação para as corregedorias estaduais de justiça no sentido de impedir ou suspender a lavratura de escrituras públicas em que 3, 4 ou mais pessoas vão ao cartório para declarar que estão constituindo ali uma união estável. É bem verdade que alguns tribunais, mesmo tendo essa orientação, lavram essas escrituras. Como isso vai ser interpretado legalmente, aí depende muito da construção doutrinária e jurisprudencial que ainda está por vir. Por fim, relacionamento sugar. Meus caros, relacionamento sugar, ele é caracterizado em regra por uma relação em que há uma parte muito mais velha, um homem ou uma mulher, que patrocina uma outra parte muito mais jovem, um homem ou uma mulher também, em troca dessa relação afetiva. Mas, André, é possível que um relacionamento sugar venha a configurar uma união estável? Sim, é possível sim, a depender das circunstâncias do caso concreto, a depender do tipo de relacionamento que era firmado entre aquelas pessoas, e se não houver nenhum impedimento legal, ou seja, nenhum casamento prévio, é possível que essa pessoa patrocinada venha a pleitear sim uma ameação ou uma participação na herança desse seu patrocinador. Portanto, fiquem muito atentos, muito cuidado com isso. E são alguns temas, algumas observações que eu me recordei aqui, queria trazer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.